No nosso trabalho, ele vai ser desenvolver um supervisório web que irá demonstrar as informações que são provindas de um CLP em tempo real. E também vai ser possível enviar comandos para esses CLPs. Mais adiante a gente vai explicar o que é supervisório e um CLP. O que é um CLP? Segundo a BNT, CLP é um dispositivo eletrônico digital com hardware e software para aplicações industriais. Você tem como se fosse um mini computador lá, que tu faz uma programação dentro dele e ele faz o controle de uma planta fabril. Esses dispositivos podem ser bombas, sensores, vários tipos máquinas. Isso, a parte de automação em geral. O CLP, o que ele possui? Ele possui um sistema operacional. Nesse modelo que a gente colocou aqui no slide, o modelo da Beko, então o sistema operacional dele é um Windows CE ou um Windows Standard Embedded, que é para dispositivos embarcados. A CPU dele, nesse caso, o Celeron de 1 GHz ou um Pentium M de 1.8. A parte de memória dele, ele vem com 256 e pode ser expansível até 1 GB. A parte de armazenamento, você usa um cartão de memória normalmente de 128 GB. E as interfaces de entrada e saída, a gente tem como entrada e saída tanto USB, um DVI para colocar um monitor e conseguir ver o que está acontecendo, e do outro lado as entradas e saídas digitais. Que é a SCADA. Então isso é uma sigla de Supervisory Control and Data Acquisition. É o acrônimo que pode ser traduzido com fidelidade para a supervisão de controle e aquisição dos dados, que é em si mesma uma definição razoavelmente completa para esses sistemas. A gente pegou essa definição aí de um artigo, né? Artigo de doutorado do Gomes. Aí. Então, o SCADA, o supervisório, né? Ele reflete de forma gráfica o que está acontecendo na sua planta, né? Em campo, do que você utiliza lá. Até tem um caso que a gente pode citar, por exemplo, eu quero saber em qual nível está o tanque de combustível, por exemplo, sei lá, uma Petrobras da vida. O cara vai lá, abre esse software vai ter desenhado dentro dele um tanquezinho e tal, mostrando qual o nível ali daquele. Como já foi falado, o sistema SCADA em si ali, tu tem o desenho, que seria da planta do local onde está monitorando, e você consegue visualizar tudo. Tem em campo na tela. Então, nessa imagem aqui a gente tem uma estação de saneamento, onde está no desenho mostrando cada uma das partes. E na parte embaixo ali, em vermelho, aparecem os alarmes. O alarme assim informa quando um reservatório está com nível muito baixo. Então gera um alarme ali e o operador, através do sistema SCADA, ele vai lá e aciona uma bomba que vai encher esse reservatório. Ou outro caso, o reservatório está muito cheio, ele vai lá e desliga a bomba para não derramar esse reservatório. Então, o problema é que a gente visa resolver. Normalmente, os supervisórios eles estão sendo utilizados dentro da planta. E no caso da imagem anterior ali, provavelmente vai ter um local lá onde vai ter um computador que vai ser possível visualizar essas informações internamente, né? Então, isso acaba gerando um alto custo. Digamos que você tenha várias estações daquela, então em cada uma tu vai ter que ter um sistema rodando desse, vai ter que ter uma licença para cada um. Cada vez que tu precisar fazer uma atualização, tu vai ter que ir em cada local. Então isso vai te gerar gastos, né? Que poderia ser, vai poder ser muito oneroso, né? Para a empresa de repente, para cada local. O objetivo geral nosso é desenvolver uma solução do sistema supervisório, um sistema SCADA, baseado na web e de uma forma centralizada, que ele vai facilitar o controle e a gestão dos dispositivos em cada uma das suas plantas. Então a ideia é um sistema onde vai estar rodando a web e os clientes irão acessar ele de fora e conseguir monitorar e enviar os comandos que forem necessários. Então dessa forma a gente já vai poder resolver a maioria daqueles problemas que a gente tem lá no caso do gerenciamento, né? Para você tu vai ter que, no caso de uma atualização, vai ter que ir em cada um dos locais e fazer uma atualização. Vai ter que comprar uma licença para cada um. Então, ele sendo web, você só tem um servidor onde vai estar tudo lá.
Então tu vai precisar comprar uma licença só, tu vai atualizar em um lugar só, muita coisa já vai ser melhorada dessa forma. Então, os objetivos específicos, o primeiro deles, né, é realizar um estudo sobre a tecnologia SCADA existente. Então, a gente vai pegar alguns softwares que seja possível a gente obter, que alguns são bem restritos, bem difícil de conseguir, por questões de licença, né? Então, os que a gente conseguir para a gente até obter ideias de que a gente pode implementar nesse nosso projeto. E a gente vai estudar várias tecnologias de armazenamento de dados, bem como protocolos que são utilizados em soluções IoT. Porque esses protocolos que são utilizados em soluções IoT, normalmente, eles já visam, como é que eu posso explicar? Já visam a segurança e a baixa quantidade de dados transmitida na rede. Então, ele já procura ser bem otimizado para esse tipo de solução. E desenvolver um sistema web supervisório baseado em uma plataforma web. Então, para monitoramento e controle do dispositivo de campo. Então, a ideia é, por exemplo, a gente tem esse sistema rodando em 3 empresas. O meu servidor vai ser o único que para cada dessas empresas, cada um vai ter só uma autenticação para si. A empresa X vai ter a autenticação dela, então ela vai poder conversar lá com a planta dela, independente do que a planta dela faça. Ele vai se autenticar, vai ter um dashboard lá, ele vai poder visualizar lá o que está acontecendo na planta dele, vai poder, sei lá, mandar desligar um motor, vai poder fazer isso independente, né? Cada um tendo o controle da sua, e isso tendo apenas um único servidor. Metodologia. A gente vai realizar um estudo dos sistemas SCADA, que foi falado antes. Vão ser desenvolvidos protótipos para que a gente possa fazer os testes para escolher o SGBD que vai ser usado. E depois que a gente conseguir o CLP, a gente vai fazer o teste de comunicação usando os protocolos para IoT. E nos próximos slides a gente vai mostrar ali as tecnologias que a gente pretende usar nesse desenvolvimento. Uma ideia inicial, um esboço, né, que a gente pensou. Então, a parte de cliente que está descrita aqui, ela já está pensando mesmo no navegador do cara que está acessando lá, né? Então, o navegador dele primeiro vai aparecer a parte de autenticação lá. Aí ele vai fazer a autenticação dele, vai vir pro servidor, né? Aí a gente imaginou algumas tecnologias que, por exemplo, o Entity. O Entity então vai tratar da autenticação dele, vai verificar no banco de dados se tem a autenticação do cara lá e tal, e vai retornar o dashboard para ele, já esse dashboard correspondente com a planta dele. Então ele vai poder visualizar já o que está acontecendo na planta dele. E aí, banco de dados, a gente depois de realizar alguns estudos a gente vai definir, mas inicialmente para essa ideia aqui, a gente já pensou no Postgres, até pensando na parte de licença dele e tal. A licença dele é bem livre, assim, pode fazer o que quiser. A gente pensou em implementar também um serviço de coleta. O serviço de coleta, a gente até deu um nome para ele, que vai ser o CC2DB. Então, C de CLP, o outro C de Controller, o 2 de Tool, Database, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma solicitação para o broker. O broker ele vai ser um intermediário aqui, né, para conversar com os CLPs, né? Então, esse broker aqui, ele já é uma implementação do MQTT, né? Então, quando eu fizer uma chamada para ele, eu digo, ó, converse com o CLP1, por exemplo, né? Então, ele vai lá e vai pegar a mensagem do CLP1, vai retornar e vai gravar no banco de dados. Então, por que eu vou fazer isso, né? Porque, por exemplo, o cara quer ver o que aconteceu ontem no motor aqui, né? Então, quando ele acessar o dashboard, ele vai ter um gráfico lá. Esse gráfico vai estar mostrando o histórico, né? Ontem o motor estava desligado, por exemplo. Sei lá, o motor estava a 8.000 giros, o que for, né, da situação. Mas a ideia inicial é essa aqui. A parte de autenticação, a gente vai usar o Identity, o ASP.NET, que cada cliente vai fazer a solicitação para o servidor vai processar, se for válida, ele conecta e disponibiliza o acesso via dashboard para o cliente. Isso usando HTTPS, né, para ser uma conexão mais segura, TLS e tal, pensando já na parte de segurança, né, porque imagine alguém acessar a conta de alguém, o cara vai lá e manda um comando para
sei lá, desligar um motor lá que faz o controle de alguma coisa lá que pode interferir. Uma caldeira. Assim. Uma caldeira ou pode destruir uma empresa, alguma coisa assim, né? Então é mais pensando nesse sentido da parte de segurança. Né? Então o dashboard, até o professor passou pra gente aqui, pra gente dar uma estudada no KN. E o KN ele tem aqui ao lado esses dispositivos onde é possível você criar a vinculação, né? Então a ideia que a gente pensou, por exemplo, o CLP que a gente mostrou lá antes. Então, na hora que o cara for cadastrar, ele vai pegar o CLP, ele já vai saber quais entradas e saídas que ele tem. Então, beleza, essa saída aqui, ela me retorna um valor. Esse valor, por exemplo, ele está vinculado a um sensor, né? Eu quero pegar e mostrar a temperatura lá desse sensor. Né? Eu faço essa vinculação e aí quando o cara se autenticar lá, ele já vai cair aqui. Ó. Então, a temperatura lá do processador tal está em 80 graus, por exemplo. Então vai estar mostrando assim. E isso é uma ideia. Então, tipo, foi mais para a gente se basear no que pode fazer, né? O back-end, então, a gente pensou no ASP.NET porque ele é um framework que já possui bastantes tecnologias que facilitam o desenvolvimento e pode agilizar bastante então a nossa implementação. E no caso do CLP Backoff, Backoff tem uma parceria com a Microsoft. Isso. E essa parceria então, de repente para a implementação em .NET vai facilitar bastante. Tem os drivers, algumas coisas prontas, bibliotecas, vai dando uma olhada. Isso. Então aqui do MQTT, né? Se você for ver naquele exemplo que a gente mostrou anteriormente, isso aqui já está meio que fazendo parte de lá. Mas falando mais do MQTT, ele é um protocolo que é baseado no TCP, onde ele visa garantir a entrega das mensagens, mas também reduzindo a parte de cabeçalho da mensagem, tendo mais um foco específico para IoT mesmo, né? Então otimizando o uso de dados e tal, né? Já pensando... Isso seria em redes 3G ou rede GSM ainda, que a quantidade de dados é limitada no pacote de dados e dessa forma ele consegue realizar essas comunicações. O que em outro protocolo tu acaba perdendo o pacote e não consegue efetuar a sua comunicação. Acaba tendo algum erro no meio do caminho. Né? Você tem um pacote de 2 GB ali, de repente vai acabar bem rapidinho se tu usasse algum outro protocolo mais pesado, né? Utilizar muito mais dados. Né? De banco, como a gente já tinha falado, a nossa ideia talvez seja usar o Postgre. Primeiro é por causa da licença e o segundo é porque ele é um banco bem robusto que a gente acredita que não vai ter problemas com ele no futuro, assim, num crescimento de dados, assim. Então a gente vai conseguir usar por bastante tempo. Então esse é o nosso cronograma. Então a definição do tema, né? A gente já trabalhou em março agora, né? A gente também já trabalhou na escrita do problema, nos objetivos, metodologias. A escrita do artigo vai ser em todos os meses praticamente, toda hora a gente vai estar achando alguma coisa a mais para escrever, vai estar acrescentando várias informações, né? Então as revisões bibliográficas também, né? O dashboard, então a gente até já realizou um estudo já do dashboard. A gente achou por enquanto mais fácil utilizar o D3, que ele já tem bastante coisa pronta para você fazer os desenhos lá dos componentes do dashboard, né? O estudo de implementação do MQTT, então a gente já pretende começar em maio, que isso já vai depender um pouco mais do CLP, né? Para a gente ter ele em mãos para poder testar isso, né? Banco de dados, então depois que a gente já estudar o MQTT, a gente já vai começar a gravar essas informações no banco, né? Autenticação de clientes, então depois que já tiver mais ou menos tudo pronto, essa parte, a gente vai pensar mais na autenticação, né? Como é que vai ficar, e o restante é o padrão para todo mundo, é isso.